Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, Rodrigo, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Ô Vera, o assunto é essa história do Telegram, né? O Telegram, como quiserem aí, toda essa discussão. Agora a última foi o presidente Jair Bolsonaro acusando o ministro Alexandre de Moraes de crime por causa da decisão dele de banir, que no final das contas era mais para a exigência de uma resposta, né? Exatamente, Bocardi. O presidente foi bastante duro aí em relação ao ministro Alexandre de Moraes, voltou a carga, né, em relação ao ministro, com quem já trocou aí muitas farpas e a quem já dedicou muitos adjetivos não muito simpáticos. Dessa vez disse que ele cometeu um crime ao tomar a decisão de suspender as atividades do Telegram no Brasil. Uma decisão que foi tomada no fim da semana passada, mas já suspensa no fim de semana, no domingo, depois que a direção do aplicativo milagrosamente apareceu, depois de meses negando qualquer tipo de resposta à justiça brasileira. Então o presidente veio, se manifestou a esse respeito, disse que o ministro Alexandre de Moraes tem sido aí muito implacável em relação a ele, o tem perseguido, voltou a dizer isso, e disse que a decisão seria cassada pelo Pleno do Supremo e por isso o ministro recuou quando não é verdade. Ele recuou porque considerou que as respostas dadas pela plataforma atendiam às solicitações da justiça brasileira. Essa foi a razão pela qual já no domingo ele suspendeu a decisão que tinha tomado, notificou a Anatel e as demais operadoras de telefonia móvel de que não precisariam remover o aplicativo. Quais foram esses compromissos que o Telegram se comprometeu a seguir? Acompanhar, monitorar os 100 principais canais de difusão de informações do Telegram, fazer isso também em parceria com agências de checagem, fazer com que essas agências tenham acesso a esses grupos e a esses canais e monitorem a propagação de conteúdo de fake news, de desinformação, de discurso de ódio e outros crimes que eventualmente sejam cometidos, tendo a plataforma como veículo para isso. Então, ele considerou isso satisfatório. Também foi designado um responsável, um advogado responsável pela plataforma, Alan Campos Elias Tomás, é uma única pessoa responsável no Brasil por todas as atividades da plataforma. Daí porque muitos especialistas têm, inclusive, dúvida de se esse compromisso é fidedigno, Carol e Rodrigo. Agora o Bolsonaro está reclamando, mas ele se deu bem, né, Vera? Porque o Globo trouxe a informação de que ganhou 135 mil inscritos no Telegram depois dessa história do bloqueio, né? Gente que acho que nem estava se ligando, não estava seguindo, foi lá, seguiu a conta do Bolsonaro. Acaba acontecendo muito isso, né, em eventos e situações desse tipo, em que alguma plataforma ou algum influenciador ou alguma celebridade se envolve em alguma situação controversa e acaba ganhando seguidores. Foi o caso dos canais do presidente no Telegram. Ele tinha aí, já era o político brasileiro com maior público, ganhou uma quantidade enorme, 135 mil novos seguidores em poucas horas que durou a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Foi um ganho que também reverberou para os seus filhos, que ganharam também seguidores. Então, no total, a família Bolsonaro ganhou mais de 150 mil novos seguidores. E é uma peculiaridade, né, que o Telegram tem em relação a outros aplicativos de mensagem. Essa possibilidade de você ter, além dos grupos e além da troca de mensagens entre pessoas, também canais em que você só recebe conteúdo, né? Você recebe o conteúdo já pronto daqueles canais. Nisso ele se assemelha mais ao YouTube, ao Facebook, a outras redes sociais. E é nesses canais que essa difusão de conteúdo duvidoso está se dando. Foi, por exemplo, num desses canais que o presidente compartilhou links para aquilo que ele divulgou na live dele sobre um inquérito sigiloso a respeito do hackeamento do site do Tribunal Superior Eleitoral.
um dos compromissos que o Telegram fez agora foi de remover esses links. Então, onde antes apareciam esses links, agora aparece uma mensagem de que eles foram removidos por determinação da justiça brasileira. Então, alguma atitude já começou a ser efetivada pelo Telegram. O que se quer saber de agora em diante é se eles vão levar a cabo todos os outros compromissos que fizeram com o TSE, com o STF, que agora vai ficar em cima. A Carol acabou de dizer no Repórter CBN, o TSE está reforçando aquela comissão de acompanhamento cibernético das eleições. O ministro Edson Fachin tem dado ele também várias entrevistas em que diz que o Telegram é uma plataforma que propicia a difusão de conteúdo criminoso, de fake news, etc., sem que você consiga achar os responsáveis. Então agora vamos ver o teste de se eles realmente fizeram compromissos ou só tentaram se esquivar da decisão do Supremo. Vamos falar de campanha eleitoral agora, Vera Magalhães? A gente está falando da preocupação com a eleição, no caso aí das redes, né? Mas tem também a movimentação toda. E aí o presidente deu a entender que Braga Neto vai ser o vice mesmo. Deu a entender que o Braga Neto vai ser o vice, e isso tem uma ligação aí não um pouco importante com esse assunto que a gente estava tratando, né? O da segurança cibernética das eleições. O general Braga Neto, ministro da Defesa, foi aí veículo, ele próprio, de muita dúvida quanto à lisura das urnas eletrônicas. Ele, em todo momento, quando estava aquela discussão sobre voto impresso, fez coro às preocupações do presidente, dizendo que a urna eletrônica não era segura, que havia risco de fraude, e o Exército, há pouco tempo, no fim do ano passado, mandou uma lista de preocupações para a Justiça Eleitoral para que fossem respondidas dúvidas a respeito de o caráter da urna ser auditável ou não, da possibilidade dela ser hackeada, todas aquelas indagações que Bolsonaro já havia feito, que já haviam sido discutidas no Congresso quando a Câmara analisou uma proposta de emenda à Constituição para criar o voto impresso, e naquela ocasião se chegou à constatação de que as urnas eram indevassáveis, de que elas eram seguras, de que elas não eram hackeáveis, etc. Então, sob o comando do general Braga Neto, as Forças Armadas deram muitas vezes corda a essa narrativa segundo a qual as eleições não iriam ser seguras. E aqui e ali tem pipocado no interior do Exército ou das outras forças algum tipo de questionamento quanto a se deveria ser seguida, deveria ser respeitado o resultado da eleição caso, por exemplo, haja uma vitória do ex-presidente Lula, que ali pipocam essas indagações. A saída do ministro da Defesa, portanto, a principal autoridade da ala militar, diretamente para a chapa do presidente de reeleição, coloca aí o fim de qualquer divisão entre o comando das Forças Armadas no Brasil e a política. Tudo que a gente sempre questionou com essa decisão do Bolsonaro de tirar os militares dos quartéis, levá-los a cargos administrativos e a cargos no primeiro escalão, haveria contaminação política das Forças Armadas? Em vários momentos ficou claro que houve e que há essa contaminação política. E agora a gente vai ter o ministro da Defesa deixando o cargo diretamente para ser escolhido o vice-presidente na chapa do Bolsonaro à reeleição. Isso aí acaba de vez com qualquer divisão e coloca uma grande interrogação quanto a que tipo de envolvimento político as Forças Armadas vão ter durante o processo sucessório. Isso não é trivial. A gente teve no processo de 2018 uma série de tweets muito intrigantes e muito preocupantes do general Vilas Boas em relação ao Supremo Tribunal Federal. Ele ali dizia, olha, não vamos aceitar algumas coisas, e ficou algo muito nebuloso. Depois, quando assumiu, o Bolsonaro falou, devo ao senhor uma parte importante da minha eleição. E de lá para cá, o que ele fez foi direcionar as Forças Armadas para terem um certo tipo de adesão e um certo tipo de compromisso com ele, que, por exemplo, o ministro da Defesa anterior, ele achava que não entregava.
Então vejam que é todo um caminho, parece suave, parece imperceptível e parece paulatino, mas em 4 anos se estreitou muito a distância entre as Forças Armadas e a política. E esse vai ser um ponto culminante que pode levar a que haja internamente nas Forças Armadas uma absorção e uma contaminação pela política muito maior do que o desejado numa democracia plena. E para além disso, né, Vera, o fato do Bolsonaro não querer colocar um político, alguém do Centrão ali como vice, também é tipo uma vacina contra o impeachment, né? Acho que o Bolsonaro tem esse receio de colocar algum político do Centrão e amanhã ou depois, se ele não rezar de acordo com a cartilha do que o Centrão quer, sofrer um impeachment e aí assume o vice, né? Levar uma puxada de tapete. Ele nem esconde, né, Carol, esse dado, porque quando ele fala, olha, alguém mineiro, olha, alguém que nasceu em Belo Horizonte, olha, alguém que fez colégio militar, ele em seguida também diz, o vice-presidente tem que ser alguém disposto a governar junto, mas não pode querer a cadeira, não pode querer o lugar do presidente. Então é nisso que ele está pensando. Ele teve vários entreveros com o general Mourão ao longo do seu governo, entreveros mais causados por paranoia dele, Bolsonaro, do que qualquer movimento que o Mourão tenha feito efetivamente para tirá-lo do cargo. Há que se reconhecer que mesmo com os solavancos que o Bolsonaro enfrentou na pandemia, em condução de outras áreas, etc., Mourão não foi alguém que conspirou contra ele para pegar a cadeira dele, para insuflar algum impeachment, mesmo porque ele, Mourão, não tem essa entrada no parlamento, não era como o Temer, por exemplo, que tinha uma bancada, tinha um partido organizado em torno de si e fazia reuniões políticas e, de alguma maneira, organizou o time do impeachment da Dilma junto com o Eduardo Cunha. E que era o articulador político, né? Num dado momento, a Dilma terceirizou a articulação política para o Temer, né? E aí não deu certo, continuaram afastados, né? Foi uma coisa mais ali para tentar reaproximá-los e nunca funcionou. E aí ele passou a ser o articulador político do impeachment, junto com o Eduardo Cunha. O Temer trabalhou abertamente, recebia políticos no palácio para conspirar contra a presidente, para fazer o impeachment. Isso tudo era sabido por a gente que cobria os bastidores. O Mourão em nenhum momento assumiu esse papel, em nenhum momento nem tentou insinuar que o presidente deveria sofrer algum processo de impeachment. Então, toda a indisposição, toda a animosidade que existe entre os dois, parte principalmente do presidente, que não aceita, por exemplo, quando o vice resolve fazer crítica a algum dado de governo, a alguma decisão administrativa. Então, sempre viveram os solavancos e agora ele escolhe um outro militar, um outro general para secundá-lo na chapa presidencial. Outro assunto do dia, mas aí tem a ver até um pouco com tem mais a ver com um pouco de governo do estado, né, de São Paulo, do que com a candidatura à presidência em si, mas tem uma relação, que é o Guilherme Boulos desistindo da candidatura para governo do estado aqui de São Paulo para apoiar Fernando Haddad, do PT. Era algo já bastante esperado pelos petistas, mas que o PSOL vinha tentando dizer que não ia acontecer, que era especulação, etc., Bocardi, porque o que houve? Primeiro, uma aproximação nacional do PSOL com o Lula. Então, aquela decisão do partido de, depois de ter sido uma dissidência do próprio PT, no governo do próprio Lula, e ter ficado anos aí afastado formalmente do PT, se reaproximam agora com uma coisa em comum, que é vencer o Bolsonaro, superar o bolsonarismo. Então, esse apoio ao Lula já havia sido anunciado pelo PSOL, com ali a apresentação de alguns compromissos que eles gostariam de ver atendidos pelo Lula e pelo PT. E o PT tentava negociar ainda, para além desse apoio nacional, uma aliança aqui em São Paulo também que tirasse o Guilherme Boulos da disputa contra o Fernando Haddad. O Boulos vem de um recall muito bom da eleição municipal de 2020, em que ele chegou ao segundo turno, teve um ótimo desempenho na capital, e isso se reflete na sua aparição relativamente bem nas pesquisas. Ele vai bem na cidade de São Paulo, embora ainda vá muito mal no interior. Então, qual seria o arranjo e qual seria o acordo para esse apoio do Boulos ao Haddad? Que a contrapartida do PT venha daqui a 2 anos, portanto, que deixe de lançar um candidato na capital e apoie o Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. O que coloca aí uma grande interrogação
nessa história, porque o PT nunca ficou fora da disputa pela Prefeitura de São Paulo aí nos últimos anos. Muito menos quando teve a presidência da República, coisa que é bem provável, porque o Lula lidera aí todos os cenários da eleição, inclusive no segundo turno. Será que tendo a presidência e eventualmente tendo o governo de São Paulo, porque eles também estão disputando e achando que tem chance de ganhar pela primeira vez o governo do estado, eles vão deixar de concorrer à principal capital do país? Muito pouco provável, muito difícil de acreditar. O PT é um partido que tem a tendência a buscar hegemonia. Essa é a característica do PT como partido. Eles sempre vão para as disputas e eles querem ter a hegemonia na esquerda. Uma hegemonia, inclusive, que passa pela composição de uma federação com o PCdoB, de uma aliança com o PSB. É difícil imaginar um partido desse fora de uma disputa tão grande, tão importante, tão estratégica como a da capital paulistana. Mas esse é o acordo que está na mesa. Por hora, o Boulos achou por bem retirar sua candidatura, vai ser candidato a deputado federal e, com isso, tentar ampliar a bancada do PSOL. É algo que o partido precisa para continuar existindo, ter bancada de deputado federal. Eles agora fecharam uma federação com a Rede, então, com isso, eles esperam incrementar essa bancada, contam com a Marina Silva como puxadora de votos também para a Rede. E assim, o Haddad conseguiu tirar um adversário no campo da esquerda da sua frente. Agora resta a definição sobre se o Márcio França vai ser candidato ou não, ou se também retira para apoiar o petista. E essa federação com a Rede, fica aquela dúvida, né? Se Marina apoia Lula no primeiro turno ou não, depois de tudo que aconteceu, né, quando ela disputou a eleição presidencial. Tem essa questão Márcio França. Essas alianças e federações vão ficando uma salada. Aí em São Paulo, Lula resolve um problema, no Nordeste tem outros, né? A gente já falou da situação na Bahia, em Pernambuco, a Marília Reis querendo sair do PT. É um arco de alianças amplo, mas que aí vai gerando essas insatisfações e problemas nos estados, né? Tem ônus e bônus. Exato, Carol. Sempre acontece isso. É muito difícil você costurar uma aliança que seja vertical, de norte a sul do país, com tantas realidades regionais muito específicas e com as diferenças ideológicas que existem entre esses partidos. Mas o que vai se formando é uma grande aliança e não federação em torno do Lula, e aí com alguma possibilidade de acordos em praças importantes. Pernambuco é uma praça considerada essencial para o PSB. E é difícil ter negociação lá, porque os primos, a Reis, não se dão. A Marília Reis é prima do João Campos e disputou com ele a prefeitura de Recife. Foi uma das disputas mais desleais do Brasil, com acusações pesadas de parte a parte, muita baixaria, mesmo em família. E agora parecia que o PT caminharia para não lançar candidato. Só que ela está reclamando. Hoje diz que não quer ser usada como bode expiatório, que não quer que o PT a use aí como... não foi nem bode expiatório a expressão que ela usou, foi uma expressão que nem se aplica a uma pessoa, mas mostrou aí a inconformidade dela com essa situação. Então, talvez ela deixe o PT realmente, vá se candidatar por outro partido. Tem uma possibilidade dela ir para o Solidariedade. Na Bahia, o desentendimento é dentro de casa, dentro do próprio PT. Tem uma ala que quer que o partido não tenha candidato para facilitar a vida do Lula e outra ala que não quer abrir mão do principal governo que o partido tem no país e tem há muitos anos. Então, tudo isso ainda vai dar muita discussão, muita briga, e é difícil nivelar o Brasil inteiro em torno de uma única orientação, justamente porque as realidades locais acabam contando. Hoje foi no ponto, hein? No ponto final, é isso? Ponto final. O ponto final na hora. Qual que é a música, Vera? A música é uma brincadeira com essa situação do Telegram, né? Que tem esse nome, Telegram, e demorou tanto a ser encontrado. Diz que, nossa, usaram um e-mail que a gente não usa mais, não vimos essas mensagens. Então, o Moraes Moreira tem uma música que é no ponto para esse tipo de desencontro de comunicação. Eles podiam ter usado esse método aí para notificar o Telegram. Sempre bom, Moraes Moreira. Vamos lá. O correio voa depressa e essa carta leva para o meu amor.
Leva no bico que eu aqui fico esperando. Fica essa dica aí para comunicações futuras. Sinal de fumaça, né? Sei lá. Você não perca nem um só segundo. Voar o mundo, se preciso for. Tá precisando de um desses na terceira via, hein, Vera? Que tá difícil a comunicação, hein? Também vou passar essa dica também para eles. Meu mensageiro e essa mensagem de amor. Leva no bico que eu aqui fico cantando. Que é pra espantar essa tristeza, que é certeza do amor traz pombo correio. Vamos lá, Pombo Correio. Vamos pro intervalo agora. Vera Magalhães, obrigado. Viva a voz, boa noite. Boa semana, hein? Boa noite, ótima semana. Até amanhã, pessoal. Até mais. Vera. Tchau, tchau.